Olá a todos, em continuidade da nossa disciplina de saneamento básico, hoje eu vou apresentar um exemplo de dimensionamento de esgotamento sanitário e vou apresentar para vocês todo o passo a passo para dimensionar uma rede de esgotamento sanitário, incluindo, a gente vai apresentar algumas variáveis que estão especificadas em norma. Essa é a disciplina de saneamento básico e eu sou Renato de Oliveira Fernandes. A disciplina, a rede que a gente vai utilizar como exemplo é essa que está apresentada aqui nessa imagem. E aqui também a gente vê todas as informações que a gente precisa, começando pela topografia. Então, em todos os nós que são representados, que são os nossos, na prática, são os nossos postos de visita, que eu já mostrei anteriormente que são postos de visita, você tem a cota do terreno. Então, aqui nós temos, por exemplo, nesse primeiro nó, que é um posto de visita, a gente tem cota CT 791. E assim como está mostrado nos outros pontos. Uma outra questão específica desse projeto é que nesses PVs que estão aqui com esses quadrinhos QC1, QC2 e QC3, esses PVs vão receber vazões de esgoto concentrada. Isso significa aquelas vazões que podem vir de uma indústria, de uma escola ou até mesmo de uma ampliação desse bairro ou desse loteamento. Então, está aqui todas as questões especificadas, inclusive os comprimentos de cada trecho. Uma questão também especificada aqui no projeto de vocês, no exemplo de vocês, é que o QC1 vale 2,4 litros por segundo, QC2 2,4 litros por segundo e QC3 3,6 litros por segundo. A população atual adotada para esse exemplo é 619 habitantes, taxa de crescimento populacional de 1,09%, isso é importante para a gente estimar a população futura, o recobrimento mínimo, que é aquela profundidade, aquele recobrimento que a gente precisa ter, no mínimo, para colocar escavação da vala, é de 0,90 ou 90 centímetros, como especificado em norma. O comprimento da rede total, somando todos os trechos, vai ser 802 metros. O horizonte de projeto, 20 anos, que é um dado importante para que a gente possa estimar as nossas vazões futuras. Então, vamos continuar. Primeiro, vamos iniciar pela estimativa da população futura. Então, a gente já sabe que a população inicial é 619 e para estimar a população futura, a gente calcula por essa fórmula, que é uma fórmula muito simplificada, mas muito eficiente e a mais utilizada para os projetos de esgotamento sanitário. Então, nesse caso, a população futura vai considerar a população atual, multiplicar pela taxa 1 mais a taxa de crescimento populacional, elevada ao horizonte de projeto. Nesse caso, vai ficar 619 vezes 1,0109 elevado a 20, que você vai ter, no final das contas, arredondando aí, para 769 habitantes. Assim, a gente vai fazer dois cálculos. O primeiro cálculo é determinar a vazão inicial ou atual, que nesse caso é a vazão de início de plano, que geralmente a gente utiliza esse termo nos projetos de esgotamento sanitário, que vai ser Q2 vezes C, onde C aqui nesse caso é o coeficiente de retorno, que a gente adota como sendo 80% da água que a gente consome nas nossas residências, vai se transformar em esgoto. Então, nesse caso, observe que a fórmula que a gente tem aqui já é a conhecida fórmula lá de estimativa de consumo de água nas nossas residências, para condição de condição máxima horária. Então, nesse caso, a única diferença é que a gente vai considerar o C, que é o valor do coeficiente de retorno, que vai ser 0,8. Então, e vamos somar também um outro fator, que é a taxa de infiltração de água que vai ter do solo, que vai acabar percolando os tubos. Então, nesse caso, a gente considera que o lençol freático, eventualmente, pode acabar infiltrando nos tubos, e a gente sabe que o dimensionamento da rede de esgoto ela não é pressurizada, ela é como um conduto livre, então é muito fácil que essa água que está ali do subsolo tem uma pressão um pouco superior, consiga entrar na tubulação. Então, a norma pede que a gente considere aí um valor e tem um intervalo aí
e a gente está adotando o valor mínimo aqui de 0,0005 litros por metro, que no caso a gente está multiplicando por 804, que é o comprimento total da rede, isso vai me dar um valor em litros por segundo. Então, calcula a primeira parte da fórmula, soma com a taxa de infiltração e, eventualmente, se naquele ponto você tiver uma contribuição concentrada, você adiciona. Nesse caso, a gente não vai considerar, vai dizer que é zero, e como a gente já tem esses valores calculados, quando chegar naquele ponto, a gente adiciona 2,4 ou 3,6, dependendo se for QC1, QC2 ou QC3. Mesma coisa a gente vai fazer para vazão de final de plano ou vazão futura. A outra diferença é que na primeira equação você considerou apenas o coeficiente K2 e agora você vai considerar o K1 e o K2. Ou seja, você vai dimensionar considerando a condição extrema, que é aquele dia, que é a horária. Nesse caso, no primeiro caso, a gente dimensionou para a máxima diária, para a vazão máxima diária, e no segundo caso, a gente está dimensionando para a condição de máxima vazão horária. E nesse caso, você segue o mesmo raciocínio, soma o valor da taxa de infiltração e o QC, caso eventualmente exista. Multiplicando tudo, com os devidos arredondamentos, você vai ter 2,56 litros por segundo. Dito isso, estimada a população futura, determinada a vazão de início de plano e a vazão de final de plano, a gente vai avançar um pouco. Mas antes a gente precisa compreender como essas vazões, essas estimativas de vazões, elas ocorrem ao longo da rede. Então, aqui tem um exemplo no qual você tem uma vazão que chega num tubo, que a gente vai chamar isso de vazão de montante. Ao longo do trecho você vai ter a vazão do trecho, né? E no final você vai ter a vazão de jusante. Pela própria apresentação gráfica, você já pode deduzir que a vazão de jusante ela é o somatório da vazão de montante mais a vazão que ocorre no trecho. Então você vai imaginar que essas vazões do trecho, que ocorre no trecho, são exatamente aquelas contribuições que as várias residências que tem naquela rua vão descarregar ao longo daquele trecho. Por isso que a gente, da mesma forma que a gente fez com água, a gente precisa saber essa vazão do trecho. Então, para início de plano, a gente tem o somatório das vazões iniciais, né, de montante, mais o somatório das vazões QC, caso exista, que é a vazão concentrada, que no caso a gente considerou igual a zero nesse primeiro caso, porque a gente não vai lançar apenas no PV especificado. Nesse caso, a vazão de contribuição do trecho, que é o QT, vai ser nada mais do que o TX, que é a taxa de contribuição linear, vezes o comprimento do trecho. Não é o comprimento total da rede, é o comprimento do trecho. E a vazão de jusante vai ser, como eu falei, o somatório da vazão de montante mais a do trecho, que, por sua vez, ela é calculada da forma que está apresentada aqui. TX, que é a taxa de contribuição, vezes o comprimento do trecho. Mesmo raciocínio se aplica para vazão de final de plano. A diferença é que você vai considerar as vazões do final de plano, como eu mostrei na equação anterior. Uma questão que a gente tem que ficar atento é que a NBR 9649 de 86, ela determina que a vazão mínima que deve ocorrer na rede tem que ser 1,5 litros por segundo. Isso quer dizer aproximadamente a vazão de uma descarga de um vaso sanitário. Então, toda vez que você dimensionar um trecho e a vazão for inferior a 1,5, você vai ter que adotar o valor de 1,5 como o valor mínimo para a estimativa do diâmetro, ok? Então, aqui eu tenho a nossa rede, já desenhada aqui uma parcela, e aí as informações que eu já falei para vocês estão aqui também especificadas, né? População início de plano, final de plano, a taxa per capita de consumo foi 200, que a gente alimentou as equações, tanto para início de plano como para final de plano, QI e QF, coeficiente de variação, que é o Q1, QI, Q1 e Q2, que vai considerar o valor da vazão na condição máxima diária e na condição máxima horária, coeficiente de retorno de 0,8 ou 80% da água que é consumida vira esgoto. E a infiltração de água no solo, eu já falei que é 0,05 a 1 litro por segundo por quilômetro. Na fórmula, ele aparece um pouco maior porque
eu fiz a conversão de litros por segundo por quilômetro para litros por segundo por metro. Então, eu dividi ainda 0,05 por mil. Então, como está apresentado aqui. Então, veja que na fórmula eu adotei o valor mínimo para a taxa de filtração, mas você pode adotar também um valor intermediário ou o valor extremo, que é o valor máximo de 0,01 litro por segundo por metro. Aqui está a minha rede desenhada. Uma coisa que vocês já receberam pronto foi a locação desses PV, mas vocês têm que lembrar da teoria que já foi apresentada sobre rede de esgoto, que a gente tem os limites máximos de comprimento que esses PV precisam ter. Nesse caso, a gente respeita esses limites, geralmente para tubos de 150 milímetros, que é o mínimo que a concessionária, geralmente as concessionárias pedem, as concessionárias de saneamento, como a CAGES aqui no Ceará, de 100 metros. Então, nesse caso, o primeiro trecho tem 100 metros, você fez o lançamento do segundo PV, e aí você tem a rua paralela. Observe que nenhum desses trechos aqui lateral, ele tem valores maiores do que 60. Esse valor que está de 740 aqui está grafado errado, então ele é 74 metros só, ok? Então, veja que a vazão concentrada está sendo lançada nesse primeiro ponto e a vazão concentrada nesse segundo ponto. Então, vamos à frente e ver o que a gente vai fazer. Primeiro, a gente já tem a cota do terreno, considerou uma profundidade mínima de 0,90, nesse caso a gente está considerando 1,10 como a profundidade mínima para colocar esse tubo. Então, por questões de segurança, né, para evitar eventuais problemas de sobrecarga de um carro pesado que passa na rua, que acaba estourando o tubo, a gente já foi um pouco além da norma e colocou, já foi colocado aí de 1,10. Então, a profundidade vai ser a diferença da cota do terreno menos a cota do coletor. CC representa a cota do coletor. Fazendo essa diferença vai ser 1,10. Então, 792 menos 790,9. E geralmente a gente apresenta nesse formato no projeto executivo, com essa indicação, para que quem for executar já consiga interpretar com maior facilidade os resultados. Uma outra questão está aqui. O dimensionamento que a gente fez, primeiro dimensionamento foi estimar o diâmetro. Então a gente utilizou a equação de Mannen na forma que está apresentada aqui. Essa é a equação de Mannen, no qual a gente faz algumas considerações adotando o coeficiente de Mannen de 0,013 ou 0,012 mais ou menos. E aí, você reajustando a equação, o diâmetro do tubo foi dimensionado considerando a vazão futura, que ela é dimensionada sempre considerando essa população futura, você vai ter um valor de 75,5 milímetros. Como as concessionárias consideram e a norma pede valores de 150 milímetros, a norma pede de 100, mas as concessionárias geralmente pedem no mínimo de 150. Então, está sendo adotado aqui o valor de 150 milímetros. E a declividade? A declividade ele é calculado, como a gente já viu na teoria, que eu já apresentei em aulas anteriores. Você aproveita e dá uma revisada lá na aula anterior. Você vai ver que a declividade mínima ela é feita, ela é estimada considerando essa equação, 0,0055 vezes QI elevado a menos 0,47. Observe que a declividade mínima ela é calculada considerando a vazão de início de plano, enquanto o diâmetro é dimensionado considerando a vazão de fim de plano. Então, feito isso, foi feito os dois cálculos, tanto a declividade mínima como a declividade do terreno. A declividade do terreno é a cota de montante menos a cota de jusante dividido pelo comprimento. Quando foi feito esse cálculo, foi comparado qual é o maior das duas declividades e adotado como sendo 0,045. Então, repetindo, você calcula a declividade mínima, guarda essa informação. Calcula a declividade do terreno e compara o valor da declividade do terreno com a declividade mínima. O valor maior entre as duas você adota no seu projeto, ok? Então, você tem que respeitar as distâncias máximas entre PV, como eu já falei, e uma outra condição de projeto que a gente precisa adotar, que é especificado na norma, é que a lâmina de esgoto dentro do tubo não pode ser superior a 75%. Então, a relação Y sobre D, ou seja, a profundidade dividido pelo comprimento, tem que ser menor ou igual a 0,75. Uma outra condição
que a norma traz é que a tensão trativa tem que ser maior ou igual a 1 Pascal. Isso por quê? Porque a gente precisa ter todas as condições de velocidade e de tensão para que evite deposição de sedimentos ao longo da rede. Está aqui o lançamento, as outras informações adicionais, considerando esse cálculo que foi apresentado aqui, você teria todas essas informações que estão aqui apresentadas, né? Esse trecho que já foi numerado 2.1, que tem 75 metros, teria diâmetro de 150, que é o mínimo, e a declividade 0,047. Uma coisa importante que vocês vão observar no dimensionamento de vocês é que, na maioria dos casos, a gente vai dimensionar, mas o valor do diâmetro que a gente vai adotar no projeto vai ser o valor mínimo de 150, porque um valor de 150 milímetros já é um diâmetro que consegue transportar uma boa quantidade de vazão, uma quantidade razoável de vazão. Então, tanto que nos projetos executivos é muito comum que o projetista apresente apenas os diâmetros que são superiores a 150 e informe uma observação no projeto dizendo apenas assim, que todos os trechos não cotados, o diâmetro vale 150 milímetros. Então, veja que aqui, todos os trechos que aparecem aqui têm 150 milímetros. Então, estão aqui apresentados. Então, vejam todas as informações. Um passo seguinte, para ser mais específico para vocês, para a gente ver como mais a fundo como eu obtive todas essas informações, além do diâmetro e a declividade que eu já apresentei e as considerações de contorno, de profundidade e tensão trativa, a gente vai ver agora como é que é calculado a taxa de infiltração, que a gente já conhece, né, que é a vazão de início de plano dividido pelo comprimento total, e a taxa de esgoto também de final de plano, que considera a vazão de final de plano dividido pelo comprimento total. Lembrando que as fórmulas eu já apresentei aqui, está bem detalhado aqui, e eu não vou repetir, mas quando você faz todas essas considerações, você vai perceber que o Tx de início de plano, ou seja, a taxa de infiltração de início de plano vai ser 0,02 litros por segundo por metro e a de final de plano 0,03 litros por segundo por metro. Então, são esses valores que vocês vão obter. Uma questão que eu quero só apresentar aqui, veja que a gente utilizou a vazão de início de plano e a vazão de final de plano. Então, está aqui apresentada para estimar os valores. Então, com isso, a gente obteve 0,02 taxa Tx para início de plano, que a gente chamou de Txi, e para Txf, que é a taxa de filtração de final de plano, taxa de contribuição de final de plano, 0,03. Então, esses dois valores você vai usar em todos os trechos da sua rede. É o equivalente ao que a gente calculou para a água, que a gente considerou que em determinado trecho haveria uma saída Tx de água. Agora, a gente está considerando que para início de plano e final de plano haverá uma entrada de esgoto em cada trecho da rede. Então, está aqui especificado e veja que o LT é 802, como eu já comentei. Então, a primeira questão é que no início dos trechos, o valor da vazão de montante é 0. Então, está aqui QM11, ou seja, é interessante que você utilize esses indicadores, esses índices, para indicar qual trecho você está se referindo. Nesse caso, 0 litro por segundo. Nesse caso, a vazão do trecho 11 é Tx vezes 100, que é o comprimento do trecho. Então, Tx de início de plano vai ser 0,02. Tx de final de plano, 0,03 vezes 100. De forma que a vazão de jusante, tanto de início de plano como de final de plano, vai ser a vazão de montante mais a vazão do trecho. Lembrar que esses cálculos são feitos tanto para início de plano como para final de plano. Então, vejam como isso foi apresentado. Mesma coisa você vai fazer para todos os outros trechos. Veja que está aqui todos os outros trechos, né? De forma que a vazão de jusante que chega nesse trecho aqui é o de montante do trecho 2 mais o do trecho 2. Então, está aqui só para exemplificar. Então, quando a gente faz dimensionamento de rede, você pode utilizar
ou planilhas no Excel, é mais comum utilizar planilhas de Excel, ou usar também softwares de dimensionamento. Então, existem vários no mercado. A gente vai estudar um aqui nessa disciplina, que é o CESG, que foi produzido lá na USP, e eu vou detalhar em uma aula posterior a essa. Por enquanto, a gente vai aprender como fazer no Excel, e eu vou mostrar como foi feito no Excel, mas o mais importante é o que foi apresentado e o que está sendo apresentado do ponto de vista das considerações de cálculo. Então, a planilha está aqui mostrada. Em uma outra aula também, eu vou detalhar essa planilha, mostrar para vocês todo o passo a passo de como você escreve as fórmulas no Excel para fazer esse dimensionamento de uma rede como essa, mas já adianto que para redes mais complexas, em escala de cidade, é mais comum usar software pelo trabalho que esse tipo de atividade em uma planilha dá. Então, observe que a gente organiza as tabelas, geralmente o trecho, o comprimento, o TX, a vazão de montante, a vazão do trecho, a vazão de jusante, a vazão de projeto, porque essa coluna de vazão do projeto e vazão de jusante, ela é colocada exatamente para você ver em todos os resultados que você teve aqui, obteve da vazão de jusante, que foi inferior a 1,5, a gente adotou 1,5 porque é uma especificação de norma. Então, está aqui, ó, obtive 0,21 como vazão de jusante. Eu não vou adotar esse valor para dimensionar o meu tubo, eu vou adotar 1,5 para dimensionar meu tubo. E aí, com essa vazão, você vai calcular, mas na prática também só vai adotar esse valor se ele for um valor que seja no mínimo 150 milímetros, para o caso das concessionárias que exigem esse valor de dimensionamento. Na maioria das concessionárias são livres para estabelecer esse limite, lembrando que a norma estabelece pelo menos um diâmetro aí de 100, mas é mais comum que a gente adote 150. Então, no Ceará, por exemplo, a CAGES exige um diâmetro mínimo de 150 milímetros. Então, eu calculei, considerando essa declividade, que é a declividade de projeto, ou seja, eu fiz aquele cálculo da declividade mínima e a do terreno, e verifiquei que a maior das declividades é 0,045, que foi o valor adotado, que pode ser a mínima ou pode ser a do terreno. Então, o ideal é que o terreno seja inclinado, né, para facilitar a drenagem desse esgoto. No caso de terrenos muito planos, você vai ter problemas aí com profundidade de vala, ou então com a necessidade de colocar estações elevatórias de esgoto, que não é o desejável para o projeto, porque a gente sabe que uma estação elevatória tem um consumo de energia e um gasto operacional muito grande com bombas e com operador. Então, é desejável que toda a rede seja drenada por gravidade. Então, está aqui todas as declividades de todos os trechos. Agora, vejam o que acontece. Quando eu vou fazendo todo o meu lançamento no trecho 1.1, está aqui, é o primeiro trecho, trecho 2.1, que é esse trecho aqui, depois trecho 2.2, e aí, quando eu faço todas essas considerações, um passo seguinte vai ter a entrada do QC1, que é 2,4. Observe que eu criei uma linha a mais aqui, que não está sendo utilizada apenas para adicionar a vazão de jusante, e aí eu entro com o valor de 2,4. De forma que essa vazão ela vai passar a ser considerada no cálculo dos trechos seguintes. É natural que o trecho que está aqui, 1,2, ele leva em consideração a vazão que chega nesse PV, que é proveniente de todo esse trecho aqui, dessa rua lateral, como também a vazão que vem dessa rua superior, né, que é do trecho 1.1. Então, veja que nos cálculos seguintes, quando eu estou no trecho aqui 1.2, o trecho 1.2, aí eu vou fazer todos os cálculos aqui do trecho, mas eu vou ter que considerar o valor dessa vazão. Observe que a vazão... E um detalhe, a vazão concentrada que é colocada no nó, ou no PV aqui que a gente está vendo, ele é considerada não na vazão de início de plano, ele é considerado na vazão de fim de plano, que é a situação crítica para o dimensionamento do tubo. Então veja que eu calculo aqui no caso o trecho 1.1, que é esse trecho aqui, mas quando eu calculo a vazão de início de plano, que é, veja, inicial final, a vazão de início de plano ela não está sendo afetada pela vazão de 2,4, mas a vazão de final de plano
ele considera a vazão de montante, a vazão do trecho e aí soma ainda 2,4, por isso que o valor é tão grande, é 3,47. Então, as vazões concentradas elas são consideradas apenas para dimensionamento da vazão de final de plano. E essa vazão de final de plano vai servir para você fazer a sua estimativa do seu diâmetro. Então, observe que com essa vazão a gente determinou um diâmetro calculado de 101 milímetros. Anteriormente estava dando apenas 75 milímetros, 0,5, agora deu 101. Mesmo assim, ainda é inferior ao valor mínimo exigido pela concessionária de água, e aí a gente adotou 150 milímetros. Essas outras colunas vai exatamente, primeiro, o Y sobre D vai verificar a profundidade da lâmina de esgoto no tubo. Observem que todos os valores são inferiores a 0,75, que é o máximo permitido por norma. Vamos também calcular a velocidade de início e final de plano. E uma outra questão a gente vai colocar a cota do terreno e a cota do coletor. E como é que você vai fazer a cota do coletor? Exatamente considerando a profundidade inicial. Você considerou uma profundidade inicial de 1,1 e, de acordo com a declividade, você foi obter a profundidade com que esse tubo chegou no PV seguinte. Então, eu vou mostrar daqui a pouco esses detalhes, como é que você calcula. Então, um pouco mais à frente, eu vou detalhar como essa profundidade você vai calcular. Mas o que a gente precisa saber é que você vai entrar também com a profundidade do coletor, a coluna aqui, e ainda a profundidade do PV. Isso porque a gente vai ver também, em um exemplo aqui, em um gráfico, que o coletor ele pode ter uma profundidade diferente do PV, ou seja, ele pode ser menos profundo e o PV um pouco mais profundo, dependendo dos trechos ao qual ele está ligado. Então, uma questão que eu já falei que a gente precisa calcular é a tensão trativa, e a tensão trativa ela é uma informação exatamente para garantir as condições de arraste de sedimentos ao longo do tubo para evitar sedimentação. Então, todas essas informações estão colocadas aqui e a gente tem um formulário lá na sala de aula virtual que detalha cada coluna dessa e é explicado a forma, colocada a fórmula e explicado todo um passo a passo para você fazer a estimativa desse dimensionamento da rede de esgoto. Naturalmente, depois que você dimensiona toda a rede de esgoto, ou ela vai se ligar a uma rede maior, com diâmetros maiores, ou ela vai chegar numa estação de tratamento de esgoto, que vai ser tratado, depois de tratado, lançado na natureza. O ideal é que seja isso, embora a gente não veja essa realidade na maioria das cidades brasileiras. Então, vejam só, está aqui o detalhamento que eu acabei de explicar, a declividade do projeto, eu já expliquei que é a maior entre a mínima e a do terreno, e a declividade e o diâmetro calculado, ele é feito por essa forma, que é uma simplificação da equação de Manning. Por fim, só para relembrar novamente, lembrar que a vazão de jusante é a do montante mais do trecho, e a de projeto é sempre maior ou igual a 1,5. Então, eu vou agora apresentar para vocês essa questão das profundidades. Por que algumas profundidades de coletores podem ser diferentes da profundidade do PV? Exatamente pelo que acontece aqui nessa figura. Observem que no primeiro trecho a gente fez o cálculo aqui, do primeiro trecho e teve essa declividade de 0,045, teve esse cálculo desses trechos laterais e quando a gente fez todo o cálculo considerando o comprimento do trecho e a declividade, a gente vai ter um decaimento ao longo daquele trecho, de forma que ele vai chegar com uma determinada profundidade aqui. Então, nesse caso, a profundidade desse trecho que a gente analisou está representada aqui como sendo 1,15. Então, a gente começou com 1,10 e chegou aqui no final com 1,15. Por outro lado, o que aconteceu? Esses trechos laterais foram sendo calculados, comecei com 1,10, as condições do terreno deu essa declividade de 0,47, né, no dimensionamento, propiciou chegar no próximo PV com a mesma profundidade de 1,10, isso ocorreu porque o terreno dava todas as condições, porque veja que a gente tem uma cota de 792,10 e está caindo para uma cota de 791,75, significa que a gente tem um declive no terreno. Isso facilita
a drenagem do esgoto. Então, propiciou a manutenção da mesma profundidade dos PVs. E o que aconteceu no segundo trecho? A gente saiu com 1,10 e chegou com a profundidade de 1,23. 1,23 por quê? Porque a gente tem menos declividade, ou seja, aqui a gente tinha uma cota de 791,75, foi para a cota 791,60, ou seja, uma diferença muito pequena, e isso acabou que a declividade que a gente está utilizando é 0,047, que é provavelmente a mínima, acredito que seja a mínima. Então, nesse caso, a gente teve que aprofundar, escavar um pouco mais a vala para poder obter as condições de transporte desse esgoto. Lembrando que as condições de transporte é aquelas condições de respeitar o escoamento, declividade mínima, tensão trativa, todas aquelas condições que a gente já viu. Então, nesse caso, a gente chegou com a profundidade de 1,23. Então, se por um lado eu chego a uma profundidade de 1,15 e por um outro lado, que é essa rua lateral, ou perpendicular, chega com a profundidade do PV de 1,23, significa que eu preciso sair desse PV com uma profundidade de 1,23, que é a profundidade mínima para o PV. Então, observe que eu tenho um coletor que chega com a profundidade de 1,15, mas o PV tem 1,23 de profundidade. Então, só reforçando que o coletor pode ter uma profundidade diferente do PV. Nesse caso, o coletor perpendicular coincide com a profundidade do PV, mas esse outro trecho 1,1 não. Então, ele recebe a vazão de 2,4, que é a QC1, e aí se soma tudo e sai para o trecho seguinte, que foi dimensionado aqui com a declividade de 0,050, que provavelmente é a declividade do terreno, que é a maior do que a mínima, e o diâmetro foi 150. Então, profundidade do coletor 1,15, profundidade do coletor no trecho perpendicular 1,23, e a gente teve que ter uma profundidade do PV de 1,23 e a profundidade do coletor que sai daquele PV tem que ser 1,23. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que, embora você tenha mais de um coletor chegando, a gente pode ter até 3 coletores chegando aí em um PV, ele vai ter que ter apenas uma saída por uma questão, inclusive, de cálculo, né? Para a gente definir, para fazer o balanço de massa. Então, não existe mais de um PV, mais de um coletor saindo do PV. Pode chegar 3 ou 2, mas a saída tem que ser apenas um coletor. Então, está aqui o detalhamento. Coletor 2,2, coletor 1,2. E as profundidades do PV. Então, a gente também, como eu já falei para vocês, além dos aplicativos, além do Excel, uma opção para dimensionamento de rede de esgoto são os softwares. E aí a gente tem também como opção esse software, que é um software livre, que é o dimensionamento de rede com o esgoto do CESG, que é o nome dele é CESG. Vai ser uma aula que eu vou apresentar em separado a essa, ok? Então essa aula já está um pouco grande e aí eu vou parar por aqui, mas eu antecipo que a própria planilha do software, ele tem as características muito parecidas com a que a gente utilizou aqui no Excel. Pode mudar uma ou duas variáveis, mas no geral é esse padrão que a gente utiliza para fazer os dimensionamentos e aí a gente fazer esses estudos nas redes de esgoto, tá, ok? Então aqui eu agradeço a atenção de vocês e aí aguardo todos vocês na próxima aula. Um abraço a todos.